Você já assistiu a The Boys? É uma série do Amazon Prime que deturpa a imagem dos super-heróis e mostra como seres com superpoderes se comportariam em um universo completamente diferente do lugar comum dos quadrinhos. Uma realidade muito mais realista e principalmente pessimista. Os principais heróis desse universo são os Sete, uma paródia à Liga da Justiça. Mas existe uma versão dos Vingadores nesse universo também e que pode aparecer na segunda temporada da série. Nos quadrinhos de The Boys existem duas equipes que podem ser relacionadas aos Vingadores. A primeira delas é o Esquadrão Vingador, que apesar desse título é mais comparável aos Invasores. Na Marvel, os Invasores foi um grupo precursor dos Vingadores, que atuou durante a Segunda Guerra Mundial e era integrado por membros como Capitão América e Bucky Barnes, Tocha Humana, Namor e Union Jack. Em The Boys a ideia é basicamente a mesma. O Esquadrão Vingador foi um dos primeiros testes da Vought na criação de seres superpoderosos. E eles acharam que a Segunda Guerra Mundial seria a situação perfeita para apresentar os seus super-heróis para o mundo. Mas ficou bem claro que os personagens não faziam ideia do que eles estavam fazendo. Esse grupo era formado pelo Zumbido, Condessa Escarlate, Homem-Robô, não é o da Patrulha do Destino, Jovem Soldado, Cavaleiro de Aço, Rapazote e Arqueiro Águia. E assim como o 7, dá pra perceber bem fácil quem é quem ali, né? Talvez o Cavaleiro de Aço e o Homem-Robô seja um pouco mais difícil de distinguir. O Cavaleiro de Aço é uma versão inicial do Tecnoman, que é uma mistura de Batman com o Homem de Ferro. Então eu acho que é o Cavaleiro de Aço que representa o Homem de Ferro e o Homem-Robô, apesar da sua identidade e do seu visual remeterem mais ao que é o Tony Stark, é na verdade o Visão. Ou até mesmo o próprio Tocha Humana. A gente tem que lembrar que essa versão do Tocha Humana dos Invasores era um androide. Então até que faz sentido o Homem-Robô representar o Tocha Humana. O que não faz sentido é o modo como o Esquadrão Vingador se comporta. Eles não chegam a ser sombrios e cruéis como são os Sete, mas eles são um bando de babacas. Eles não seguem as ordens dos soldados que já estavam estabelecidos ali como um batalhão pronto para a guerra e acham que vão conseguir resolver tudo por conta própria. Assim, eles decidem fazer uma exploração aérea do perímetro, o que acaba atraindo a atenção de soldados nazistas que invadem o acampamento e matam todo mundo. E a gente tem alguns momentos bem bizarros nessa cena. A maior parte da equipe é fuzilada no ataque inicial. O Arqueiro Águia tenta fugir voando e é destroçado na hélice de um avião. Enquanto o Jovem Soldado é basicamente partido ao meio, mas ainda fica vivo pedindo ajuda. É quando o único sobrevivente do batalhão atira uma granada nele para pôr fim àquele sofrimento. É realmente um momento muito tenso, como basicamente tudo que acontece em The Boys. Mas como eu falei, esse não é o único grupo que pode ser associado aos Vingadores. A Vought decidiu encobrir esse episódio e recriar alguns desses heróis anos mais tarde, apresentando eles ao público como uma nova equipe. Os Compensadores. Esse grupo era formado por novas versões do Jovem Soldado, da Condessa Escarlate e do Arqueiro Águia, mas trazia os novos Tecnoman, que é a versão atualizada do Cavaleiro de Aço, o Inseto substituindo o Zumbido, o Metal Droid no lugar do Homem-Robô e o Trovoada, que era uma espécie de Thor. Pro mundo, a Vought diz que o Trovoada é a reencarnação de um deus viking, mas na verdade ele foi o primeiro experimento dos nazistas que deu certo na criação de um super ser. Logicamente, com a derrota da Alemanha na Segunda Guerra, a Vought se apossou secretamente do Trovoada e criou essa nova história para ele. Os Compensadores foram enviados pela Vought para eliminar o grupo do Billy Bruto. Mas a gente tem que se lembrar que nos quadrinhos, os rapazes, The Boys, também consomem o composto V para enfrentar os heróis de igual para igual. Assim, o Billy, ao lado do seu Bulldog Terror, mata os membros dos Compensadores um a um em um prédio em construção. O Trovoada é eliminado por último, sendo espancado pelo francês, o Leitinho, o próprio Billy e o Salsicha do Amor, que é um herói soviético aliado dos rapazes. A fêmea não participa desse
combate justamente porque estava ferida depois de um ataque do Trovoada. Já o jovem soldado é capturado e torturado pelo Billy para continuar oferecendo informações sobre a Vault. Então eu acho que a gente pode ter uma adaptação de alguns desses momentos na segunda temporada de The Boys. Talvez a Vault envie os compensadores para acabar com o grupo do Billy. O que eu acho que é mais difícil, porque na série a gente já tá vendo os rapazes, The Boys, lidando direto com o Seth. Então não faz tanto sentido assim a Vault enviar um grupo que é mais fraco, teoricamente, do que o Seth, pra lidar com essa ameaça. Mas pode ser que a gente tenha alguma ideia original relacionada aos compensadores que acaba trazendo a equipe pra essa segunda temporada. Mas o que eu acho mais provável é a gente ver o Esquadrão Vingador em algum flashback, que mostre pra gente que a Vault já tá há muito tempo tentando criar seres superpoderosos. E aí, você acha que a gente pode ter uma versão dos Vingadores na segunda temporada de The Boys? Comenta aí embaixo e aproveita para seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais e me segue lá no Instagram também, @MaidannaLH. É isso, legionários, e que a força esteja com vocês. Composto? Integrado, tá certo. O Insetos, substituindo o Salsicha do Amor. Pro mundo, a Vault diz que o Trovoada é o Salsicha do Amor, que é um herói soviético. E a gente tem alguns Salsicha do Amor. O Salsicha do Amor.